As embarcações foram as responsáveis pelos seres humanos conseguirem colonizar cada parte do planeta, através das grandes navegações que a história da humanidade se converteu naquilo que é hoje, infelizmente. Mas vem aquela questão: como que um objeto tão pesado quanto um navio consegue flutuar? Vamos falar sobre isso hoje. O empuxo. Simbora? Antes de começar, como sempre, já peço para que você não fique boiando e deixe seu like aqui no vídeo, hein? Além de se inscrever se não for inscrito. Os barcos são uma das formas mais importantes de locomoção inventada pelo homem. Tanto que, em mais de 2000 anos, esse tipo de meio de transporte sofreu evoluções significativas, que tornaram possíveis feitos antes difíceis de imaginar. Acontece que tais objetos fazem uso de um princípio físico muito importante: o empuxo. O empuxo nada mais é do que uma força de resistência que um fluido faz sobre uma massa que se encontra imersa total ou parcialmente nele. Sim, eu disse fluido e não água ou líquido. Isso porque empuxo funciona em qualquer meio que tem a capacidade de fluir. Ou seja, um fluido. E isso inclui gases. Um exemplo desse fato é que o empuxo é importante para manter a sustentação do avião no ar. Inclusive, eu expliquei como o avião voa em um vídeo mais antigo, hein? Vou deixar marcado aqui. Tal força está diretamente relacionada com duas grandezas físicas inerentes à matéria. Uma delas é a densidade, que é uma relação entre massa e volume. Ou seja, quanto de massa, ou seja, quanto de matéria, ocupa certo volume no espaço. E neste caso, a densidade do fluido será o nosso alvo, porque como o empuxo é a força que o fluido faz sobre um corpo, o atuante é o próprio fluido. Por isso, a densidade do fluido vai ser importante aqui. A outra grandeza, que vai ser super relevante, é o próprio volume. Mas não é qualquer volume que a gente está falando aqui não, tá? E sim o volume que aquele corpo ocupa quando está imerso no fluido. Então, por exemplo, se pegarmos dois casos, um com uma bolinha imersa pela metade em um líquido e outro com uma bolinha imersa totalmente nesse líquido, a partir do fato de que ambas as bolinhas são iguais, ou seja, mesmo material, mesmo tamanho, mesmo tudo, o empuxo vai ser muito maior sobre a bolinha totalmente submersa, já que a quantidade de fluido atuando sobre ela é maior. A relação matemática que descreve o empuxo é o chamado princípio de Arquimedes, em homenagem a Arquimedes de Siracusa, um físico que viveu no século III a.C. Segundo a lenda, o rei havia pedido a Arquimedes para determinar se sua coroa tinha mesmo ouro ou se havia sido misturado outros tipos de elementos nela. Mas é aquela história: a coroa não era um objeto facilmente descrito pela geometria e o físico não poderia danificar a coroa propriamente dito. Ou seja, ele não poderia simplesmente ir lá e arrancar um pedaço dela. Acontece que um dia de banho, ao se submergir na banheira, Arquimedes notou que parte da água transbordou e que essa parte era exatamente o mesmo volume que ele estava imerso. Ele então teria tido a ideia de fazer o mesmo com a coroa do rei, comparando com outro pedaço de ouro com a mesma massa, e comparar justamente a flutuabilidade dos dois materiais. Segundo a lenda, quando Arquimedes teve essa ideia, teria saído do banho e corrido pelado pela cidade gritando: "Eureka, Eureka!", quer dizer, eu encontrei. Mas voltando aos navios, sabemos então que o empuxo vai ser descrito pelo princípio de Arquimedes. Mas a flutuação somente pelo empuxo não faz sentido, pois apesar dele ser uma força importante, existe
mais forças que atuam sobre um corpo, e nesse caso estamos falando da força-peso. Tal força é uma velha conhecida dos estudantes e se trata de uma força de ação à distância relacionada com a atração gravitacional feita pelo centro da Terra. Acontece que a força-peso sempre vai existir, enquanto estamos em um planeta, ou satélite, ou próximo de uma estrela, ou seja, corpos assim significativos, tá? Então, sabendo que o empuxo sempre atua na mesma direção do peso, o que permite um navio ou qualquer outro objeto flutuar em um fluido é se esse empuxo consegue superar a força-peso. Se o empuxo for menor que o peso, o objeto afunda, e se ele for igual, o objeto se mantém em equilíbrio. Acontece que os navios, apesar de serem colossais, são ocos por dentro e repletos de ar, o que faz com que sua densidade seja menor que a da água. E isso faz com que o navio flutue. Quando se quer realizar alguma manobra ou se necessita equilibrar o navio, usa-se o chamado lastro. Ou seja, eles enchem de água esses compartimentos ocos para assim equilibrar o empuxo e peso novamente. Basicamente, quando eles enchem de água, eles estão aumentando a massa do navio e, por consequência, aumentando a força-peso que atua sobre ele. Os submarinos também fazem uso desse tipo de técnica, mas como obter ar embaixo d'água fica um pouquinho difícil, sabe? Eles usam ar comprimido para poder emergir ou submergir. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Já sabia como funcionava um navio? Compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord aqui, hein? Que avisa tudo que rola por aqui. E o link se encontra na descrição aqui do vídeo. Tamo junto e até!